Meus irmãos, vamos dar início aos nossos estudos da tarde. Como sempre fazemos, estamos elevando o pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, rogando a Ele um amparo, assistência devido às enfermidades, às limitações que somos portadores. Pedimos que os nossos irmãos maiores possam mais uma vez nos amparar, nos assistir, para que possamos extrair dessas lições aquilo necessário à nossa evolução, ao nosso progresso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, os nossos estudos e reflexões da tarde se refere ao capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, o item 1 e 2. É um dos registros de São Mateus e que em Jesus nos fala: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que é deles o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, item 3. Como o item 2 é muito longo, então nós vamos comentá-lo durante a palestra. Que a paz de Jesus seja em nossos corações. Meus irmãos, a lição que estudamos decorre do princípio de humildade que Jesus, em todos os seus ensinamentos, apresenta como uma condição essencial da felicidade prometida. O que devemos entender desse ensinamento de Jesus? Bem-aventurados pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Como bem-aventurados, Jesus se refere a todos aqueles que seguissem os seus ensinamentos, alcançando no futuro a condição de ser muito feliz. Aqueles que poderiam no futuro desfrutar de um estado de graça celestial. Como pobres de espíritos, Jesus não se refere àqueles de pouca inteligência, mas sim àqueles que não querem ser o centro das atenções, aqueles que não buscam destaque individual. Ele se refere aos que buscam dois dos maiores patrimônios do Espírito: a humildade e a simplicidade. Essas duas virtudes são o remédio que combate a vaidade e o orgulho. E o reino dos céus? O reino dos céus, a que Jesus oferece como prêmio aos simples e humildes, não é um local, uma cidade ou um céu material do nosso planeta, mas sim
um estado de espírito que reúne em nós a paz, a alegria e a felicidade interior, quando alcançamos um estado de graça celestial. E felizmente, muitos zombam deste ensinamento, como tem zombado de muitos outros ensinamentos de Jesus, por não compreenderem a grandeza dessa máxima. Por isso, Jesus deixou claro em vários ensinamentos que o reino dos céus, se referindo à paz e à felicidade, são para os simples e humildes, e não para os orgulhosos. Jesus nos faz essa advertência porque geralmente os homens dotados de inteligência e de um conhecimento no entender do mundo formam tão alto conceito de si próprios que chegam a ponto de considerar as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. São pessoas que concentram todo o seu poder, toda a sua autoridade e toda a sua atenção onde são considerados poderosos, ou seja, no mundo. É por isso que em uma mensagem desse mesmo capítulo que estudamos, sobre o orgulho e a humildade, o Espírito Lacordaire, que nos deu uma mensagem na cidade de Constantina, no ano de 1863, nos fala que o orgulho é um terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos simples e humildes, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos de riqueza são recompensas de Deus a eles, por os considerar seres privilegiados e por isso mesmo de essência mais pura do que os dos mais simples. E por isso mesmo enganam, porque sendo todos iguais na balança divina, o que nos distingue aos olhos de Deus são nossas virtudes, e que sendo todos iguais, da mesma essência e formados de igual massa, ninguém ao chegar na espiritualidade será avaliado pelos seus títulos e os seus nomes. Estes ficam no túmulo e não dão a ninguém a felicidade prometida. Os títulos de nobreza são para os caridosos, simples e humildes. Meus irmãos, é por isso que a doutrina espírita, como promessa consoladora de Jesus, vem nos dar uma nova visão da vida, aumentando as dimensões que se estendem além da morte. São lições que os espíritos superiores nos esclarecem e ensinam que somos livres para pensar e agir. Mas, apesar dessa liberdade, nós temos também responsabilidades sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos atos. Isso porque nós somos a luz do mundo. Quem fez essa afirmativa foi Jesus. Se nós somos os herdeiros desse planeta, depende de nós fazermos desse mundo o tão esperado reino de paz e de justiça para todos nós que aqui vivemos. É por isso que Allan Kardec nos esclarece também em uma outra mensagem desse mesmo capítulo sobre orgulho e humildade, nos falando
Não podem os homens ser felizes se não viverem em paz. Isto é, se não os animar um sentimento de benevolência, de indulgência e de condescendência recíprocas. A caridade e a fraternidade resumem todas as condições e todos os deveres sociais. Uma e outra, porém, pressupõe a abnegação. Ora, a abnegação é incompatível com o egoísmo e o orgulho. Logo, com esses vícios, não é possível a verdadeira fraternidade, nem por conseguinte igualdade nem liberdade, dado que o egoísta e o orgulhoso querem tudo para si. Nós sabemos que a maior parte das misérias da vida tem a sua origem no egoísmo dos homens. A partir do momento em que cada um só pensa em si antes de pensar nos outros, cada um tem como principal objetivo, antes de tudo, satisfazer os seus próprios desejos, cuidando naturalmente de sua satisfação pessoal a todo custo. É o egoísmo dominando os interesses alheios. É o orgulho presente nas mais insignificantes coisas, como nas maiores, tanto de ordem moral como de ordem espiritual. É desse interesse egoísta que surgem as diferenças sociais, as lutas de classe, os conflitos e as misérias, visto que a pessoa orgulhosa só pensa na sua satisfação pessoal e em explorar o seu próximo. É o egoísmo de mão dadas com o orgulho. É a exaltação da personalidade, levando o homem a se considerar maior e mais poderoso que os demais que com ele convivem. O orgulhoso, que se julga com direitos superiores, ele é naturalmente uma pessoa egoísta. Isso por estar envolvido pelo instinto de conservação e de apego às coisas materiais. O mesmo acontece com as paixões que o homem frequentemente desvia do seu estado original. Nós não fomos criados egoístas, nem orgulhosos por Deus. Deus nos criou simples e ignorantes, mas com todas as condições para evoluirmos. Os desvios do caminho são ocasionados pelas fantasias e pelas ilusões do mundo que nos tornam egoístas e orgulhosos pelo apego às coisas materiais. Numa lição do livro Religião dos Espíritos, Kardec nos esclarece que essa é uma situação e nos esclarece e aconselha que essa é uma situação que nós precisamos despertar a nossa inteligência para o que é essencial para vivermos nesse planeta. Do livro Religião dos Espíritos, a lição 36, intitulado O Homem Inteligente, em que Emmanuel, desculpe, não é Kardec, não é Emmanuel,
nos fala: em verdade, o homem inteligente não é aquele que se preocupa apenas com o raciocínio em si mesmo, mas sim com o que transforma a sua inteligência em sentimento para compreender a vida e torná-la nova. É aquele que, podendo ter posses e riquezas do mundo, afasta-se dos excessos e dos vícios para viver com simplicidade, sem desrespeitar as necessidades dos irmãos necessitados que estão em dificuldades. O homem inteligente é aquele que, guardando o conhecimento superior, não fica preso ao orgulho, mas aproxima-se do ignorante para auxiliá-lo a instruir-se. É aquele que dispõe de meios para fazer com que o próximo se lhe escravize o interesse, trabalha espontaneamente pelo prazer de servir. E adquirindo virtudes sublimes, não deixa de conviver com os irmãos, ainda vítima do mal, agindo sem criticá-los ou condená-los para libertá-los do vício. O homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, é aquele que, sendo grande, sabe tornar-se simples e humilde para cuidar dos que caminham atrasados na caminhada evolutiva, dedicando-se ao bem dos outros para que os outros possam caminhar ao seu lado na ascensão para Deus. Emmanuel. Ou seja, Emmanuel nos fala que o verdadeiro homem inteligente é aquele que não usa a sua inteligência somente para estudar e trabalhar, mas sim aquele que, através do sentimento de amor à vida, compreende a finalidade da criação e usa a sua inteligência para enobrecê-la através de ações na sociedade em que vive. Ele nos fala que aquele que, sendo rico, não se deixa levar pelas facilidades da riqueza para humilhar os seus irmãos e afasta dos excessos, vícios e fascinação, buscando a simplicidade da vida, respeitando e ajudando os irmãos em dificuldade. É aquele rico de instrução e conhecimento superior que não se deixa dominar pelo orgulho e aproxima-se do ignorante para auxiliar na sua instrução. O verdadeiro homem inteligente é aquele que numa posição social superior não abusa de sua posição e se nivela aos mais simples, principalmente daqueles entregues ao vício, e se aproxima deles para ajudá-los a se libertar. É aquele que enxerga um irmão necessitado ao seu lado e estende-lhe a mão, procurando ajudá-lo a evoluir para Deus. E no livro Jesus no Lar, numa lição intitulada Receita da Felicidade, esse livro é uma psicografia do espírito de Ney Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o espírito é Ney Lúcio, em que ele nos conta uma história extraída lá dos arquivos da espiritualidade, nos falando que Tadeu
era um dos comentaristas mais inflamados no culto da Boa Nova, em casa de Pedro. Entusiasmava-se na reunião, relacionando os imperativos da felicidade humana e clamando contra os dominadores de Roma e contra os sabinos do Sinédrio. Tocado de indisfarçável revolta, dissertou largamente sobre a discórdia e o sofrimento reinantes no povo, situando-lhes a causa das deficiências políticas da época, e depois que expendeu várias considerações preciosas em torno do assunto, Jesus perguntou: Tadeu, como você interpreta a felicidade? Tadeu respondeu: Senhor, a felicidade é a paz de todos. Ou seja, Jesus, estando reunido com os apóstolos, falava sobre o que o povo necessitava para ser feliz. Mas quando Tadeu, exaltado, nervoso, tomando a palavra, começou a protestar contra o domínio de Roma e os rabinos do Sinédrio. Revoltado, discursou sobre o sofrimento do povo, falou que o povo não era ouvido e citou vários motivos, colocando a culpa nos políticos. E respondeu a Jesus dizendo que ele entende a felicidade como a paz de todos. O Cristo estampou significativa expressão fisionômica e ponderou: Sim, Tadeu, isso eu não desconheço. Entretanto, estimaria saber como você se sentiria realmente feliz. O discípulo, com algum acanhamento, responde a Jesus: Senhor, eu ficaria muito feliz se todos me compreendessem. Eu gostaria que aqueles com quem convivemos não fizessem pouco caso dos meus pensamentos. Sei que erro muitas vezes, mas gostaria que aqueles que convivem comigo reconhecessem que eu procuro acertar. Meu desejo é ser respeitado e alegraria se a maldade não estivesse comigo. Vivo esperando a amizade dos outros e meu desejo sincero é de ser bem recebido por todos. Ficaria feliz se pudesse confiar em meus semelhantes e deles receber a mesma consideração. Ficaria alegre se a maledicência me esquecesse. A indiferença e a calúnia machucam o meu coração. O desprezo e a falsidade me machucam, e acredito que a ironia e a desconfiança são coisa das trevas para acabar com a nossa paz. Eu gostaria de ser avaliado pelas minhas virtudes e não pelos meus erros. Resumindo, eu gostaria de ser respeitado por todos. Calou-se o apóstolo e esboçou-se na sala singela em contínuo movimento de curiosidade ante a opinião que o Cristo daria. Alguns dos companheiros esperavam que o amigo celeste usasse o verbo em comprida dissertação. Mas o mestre
fixou os olhos muito límpidos no discípulo e falou com franqueza e doçura: Tadeu, se você procura, então, a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como desejas que os outros procedam com você. E caminhando cada homem nessa mesma norma, muito em breve estenderemos na terra as glórias do paraíso. Então Jesus virou para ele e falou com ele: ó Tadeu, se você deseja a felicidade do mundo, se você quiser ser feliz, respeite os outros como deseja ser respeitado. Faça aos outros o que você deseja que os outros façam por você. Proceda para com os outros com amor, com o mesmo amor como você deseja ser amado. Faça isso e você será feliz. Ou seja simples e humilde, e isso lhe trará felicidade. Meus irmãos, se a lei nos ensina, em cada um será dado de acordo com as suas obras, ou seja, do que plantares colhereis, o Espiritismo nos mostra de maneira clara que em toda a criação, em todo o universo, tudo está encadeado entre si. Desde os acontecimentos mais simples até os mais complicados, tudo é regulado por uma lei. Os atos bons e maus praticados recaem inevitavelmente sobre quem os praticou. Assim, enquanto o orgulhoso prepara para si um futuro de provações, o egoísta cria um vazio e indiferença ao seu redor, e duras privações esperam que os que abusam do sexo, das drogas e do ódio. É a punição inevitável, é o remédio eficaz que vai curar no mal na sua origem através das reencarnações. Então, as dores e os sofrimentos representam a reação da lei ultrajada, não cumprida e violentada nos seus princípios eternos. Deus não fere e não pune ninguém. Ele, como um Pai misericordioso, bom, justo, deixa apenas ao tempo o cuidado de fazer brotar os efeitos de cada causa. O homem é, portanto, o seu próprio juiz, porque é o uso ou o abuso da sua liberdade e do seu livre-arbítrio que o fará feliz ou infeliz. Se a tristeza, o sofrimento e as aflições ainda fazem parte de nossas vidas, é porque nós ainda fazemos o uso indevido da nossa liberdade e do nosso livre-arbítrio, e não aplicarmos em nossas vidas o que Jesus nos ensina: humildade, simplicidade e amor. Dizendo que o reino dos céus é dos simples e dos humildes, que Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino,
sem a simplicidade e a humildade de coração. Que o ignorante, possuidor dessas qualidades, será preferido ao sábio, que mais crê em si do que crê em Deus. O sábio que é orgulhoso. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria que mais aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afasta a criatura e por isso mesmo, por uma razão muito natural, a de ser a humildade e a simplicidade um ato de submissão a Deus, enquanto o orgulho e a vaidade é uma revolta contra ele. Que Deus nos abençoe e nos ampare a todos. Passamos a palavra à nossa irmã Cristiana, a fim que ela dê sequência aos comentários. Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao tema, de estudo dessa tarde, que é sobre bem-aventurados os pobres de espírito, que são, como nós vimos no estudo, os simples de coração e aqueles que carregam a virtude da humildade do espírito. Virtude essa tão bela, tão preciosa para as nossas vidas. Kardec nos fala, nesse capítulo 7, no item 2, que é pelo orgulho que a humanidade sucessivamente tem se perdido. E é pela humildade que um dia ela haverá de se redimir. Então, a humanidade ela vem se perdendo ao longo dos anos devido ao orgulho, esse sentimento que muitos de nós ainda carregamos dentro do nosso coração, de querer ser melhor do que o outro, de preocupar mais consigo mesmo do que com o outro, do que com o próximo. O orgulho, ele, como Kardec nos diz nesse capítulo, ele é a chaga da humanidade. E junto dele, nós carregamos também os outros sentimentos negativos, como foi dito, que é a vaidade e o egoísmo. Esses três juntos podem fazer com que a nossa jornada evolutiva seja estacionada. Pode fazer com que a gente falhe numa reencarnação. A maneira como vemos e encaramos a vida, ela vai determinar em que estado mental nós vamos situar. Porque, como nós vimos, o reino de Deus, ele é um estado de espírito. Ele não é um local, um lugar. Ele habita dentro de nós. Jesus mesmo nos disse: nós temos que achar o reino de Deus presente em nós. E quando a gente conquistar esse estado de espírito, nós vamos viver mais alegres, sem tantas preocupações, sem ansiedades, sem nervosismo. Então Deus, meus irmãos, é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é por Ele que nós encontraremos o reino dos céus. É pelas suas lições, pelo seu evangelho que clareia a nossa vida, que nos faz enxergar lá na frente, nos faz enxergar aqui, quando que eu vou me situar para alcançar o meu objetivo. A pessoa orgulhosa, ela vive em um mundo de ilusão, de aparências. Ela vive rodeada de perturbações de toda ordem,
porque ela não consegue abrandar e aquietar o seu coração. Uma pessoa que já adquiriu a virtude da humildade é aquela que reconhece a sua pequenez perante Deus, perante a sua criação, perante o universo que é tão vasto, tão belo. Não se considera superior a ninguém, pelo contrário, porque ela sabe que todos nós estamos aqui na terra juntos, aprendendo uns com os outros. Uma determinada habilidade que eu tenho, às vezes o meu querido pai não tem outra, a dona Vera sucessivamente tem outra. Então, cada um de nós vamos aprender um com os outros. E é por isso que Jesus nos pede o seu primeiro mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. A pessoa que já adquiriu a virtude da humildade, ela vive a sua vida de uma maneira simples, de uma maneira a facilitar com que ela se dê bem com todos em sua volta. Ela entra, assim, em sintonia com os nossos amigos espirituais, com o nosso anjo da guarda, com aqueles nossos familiares queridos que já se foram e que desejam tanto o nosso bem, o nosso progresso espiritual. Porque quando a gente reencarna aqui na Terra, essa é a nossa finalidade. Nós temos que aprimorar o nosso ser. Nós temos que trabalhar dentro de nós as virtudes, para que a gente possa, assim, tornar a nossa passagem aqui de uma passagem leve, uma passagem com alegria, com desprendimento, com bondade. As dificuldades, meus irmãos, que a gente enfrenta na vida, elas têm um porquê de ser, elas têm uma explicação. Nada que acontece conosco não é ao acaso. Se as nossas dificuldades não são explicadas nessa vida, nessa existência que a gente está, elas são explicadas em existências anteriores, que nós falimos, e a gente renasce aqui na Terra junto com aqueles familiares que a gente precisa muitas vezes resgatar elos perdidos no passado. Familiares que a gente precisa se desculpar, precisa trabalhar dentro do nosso lar o amor, a união, o sentido de respeito, de tolerância. Jesus nos fala que só entrará no reino dos céus aquele que tiver a simplicidade de coração e a humildade do espírito. Essas duas virtudes que, se trabalharmos verdadeiramente em nosso coração, nos fará encontrar a felicidade relativa. Aquele que deixa de lado as buscas dos bens espirituais e que, pelo contrário, busca só adquirir os bens materiais, que busca ser reconhecido, ter riquezas em excesso, ser poderoso, esse só vai encontrar um caminho de desilusão, um caminho de dificuldades mil. Os bens materiais, quando eles são buscados em excesso, a posição social, quando ela é buscada em excesso a qualquer custo, e a beleza física, quando ela não é trabalhada, quando a pessoa vive buscando a perfeição física, são como bolhas de sabão, que são belas na sua forma, coloridas, mas que por dentro são vazias e podem se desfazer com um leve contato ou com qualquer vento que venha sacudi-la. Desejar então o que é efêmero
ou seja, o que é passageiro, é uma perda de tempo. O tempo que é um talismã divino nas nossas vidas. Porque é através do tempo que a gente consegue dissolver, muitas vezes, brigas, desavenças. É através do tempo que você consegue conquistar uma pessoa, consegue conquistar um amigo. É o tempo que nos ajuda a adquirir as virtudes necessárias para o nosso espírito. Então, para isso, vamos procurar simplificar a nossa vida. Simplificar os nossos gestos, tornando eles mais verdadeiros, para que a gente possa angariar amigos junto conosco. Não é uma maravilha quando a gente tem alguém orando por nós, que fica ali torcendo para ver o nosso bem? Isso é fantástico. E para que a gente possa simplificar a nossa vida e para que a gente possa alcançar a felicidade relativa aqui na Terra, é necessário 3 coisas. Kardec e Jesus nos ensina. Primeiro, a posse do necessário. Segundo, a paz de consciência. E terceiro, a fé no futuro. A posse do necessário, porque muitas vezes a gente busca os supérfluos na nossa vida. A gente corre tanto, né? Tanto. Para que será? Será que está valendo a pena essa busca excessiva? A paz de consciência é quando a gente deita à noite no nosso travesseiro e tem a certeza plena de que a gente deu o seu melhor, de que a gente fez a nossa parte, de que a gente ajudou um familiar, ajudou um amigo, de que a gente não tem nenhuma discussão, nenhuma avença com quem quer que seja. Porque Jesus mesmo diz que nós temos que fazer as pazes antes de ir no templo, fazer a oferta, né? Então, sempre que se você tomou uma atitude errada contra uma pessoa, não importa qual seja, vamos tentar corrigir aquele erro. Vamos tentar nos desculparmos, perdoarmos, também é importante. E a fé no futuro, essa terceira situação, é a certeza de que Deus está junto de nós. É a certeza plena de que tudo que nós temos na nossa vida foi dado por Deus e que Deus direciona os nossos passos. Ele não nos abandona. Mesmo no momento de dor, de sofrimento, se a gente parar um pouco e observar, a gente vê a misericórdia divina. Porque Deus é amor, é bondade, é misericórdia, é perdão, é o nosso Pai Criador. Então Ele importa com cada um de nós. Em João 14, o Cristo nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus é o caminho para a redenção. E Ele foi o maior exemplo de humildade, de simplicidade, de caridade, de amor em ação que nós temos. E tem uma história belíssima que eu trouxe aqui para vocês, que é do livro Contos e Contos, que é a história de Simeão e o menino. Ela nos conta que Simeão, que era um velho conhecedor das antigas escrituras, ele aguardava com muita fé, com muita esperança, a chegada do Messias, que iria salvar o povo judeu da dominação de Roma. Na época de Jesus, Roma dominava, e dominava com guerras, com imposição de poder, e muitas tristezas
tristezas derivaram disso. E aí Simeão encontra Jesus no templo, Jesus bebê, no colo de Maria. E começa um diálogo com aquela criança. Simeão e o menino. Dizem que Simeão, o velho Simeão, justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus criança no templo de Jerusalém, conservou-o nos braços acolhedores de velho e dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção. Então, Simeão, entrando no templo, viu Jesus no colo de Maria. Foi lá, tomou a criança pelos braços e começou a conversar com ele. Celeste menino, perguntou o patriarca, por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Ou seja, por que você nasceu numa simples manjedoura? Já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra, como não vestiste a púrpura imperial? Essa túnica, meus irmãos, essa púrpura imperial era uma túnica usada naquela época. Ela era de tonalidade roxa, que só os reis antigos a usavam, ou então o pessoal da alta sociedade. Então Simeão pergunta a Jesus, por que você não nasceu vestido na túnica imperial? Como não nasceste ao lado de Augusto divino para defender o flagelado povo de Israel? Augusto era o imperador de Roma naquela época. Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Então podereis ombrear com os patrícios ilustres, movimentar-te-ias entre legionários e tribunos, gladiadores e petrolianos, atendendo-nos à libertação. Por que não chegaste como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Então por que você não nasceu como Moisés, dentro da casa do faraó? Quem te preparará embaixador eterno para o ministério santo? Que será de ti, sem seu lugar no Sinédrio? O Sinédrio era o tribunal dos judeus. Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando a superioridade. Saul guerreou até a morte por manter-nos a dominação. Davi estimava o fausto do poder. Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Mas e tu? Não te ligaste aos príncipes, nem aos juízes e nem aos sacerdotes? Não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo? Então aqui Simeão começa a falar com Jesus, né? Que os exemplos que ele tinha de grandes autoridades, como ele citou aqui, que primeiro ele falou de Samuel, depois ele falou de Saul, de Davi, de Salomão, todos eles eram grandes, mas eram grandes pela força do poder, ou pela riqueza que possuíam, diferente de Jesus. Jesus, menino, escutou, mostrou-lhe um sublime sorriso, mas o ancião, tomado de angústia, contemplou mais detidamente e continuou: onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos? Escreverás novos livros da sabedoria? Improvisará discurso que obscureçam os grandes oradores de Atenas e de Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra, onde o rico
e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenará a execução da lei, decretando medidas que obrigam a transformação imediata de Israel? O que você fará, menino Jesus? Responda-me. Depois de longo intervalo, em lágrimas, Simeão continua: dize-me, ó criança, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? O menino tenro ergueu a pequenina destra e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava para o sepulcro. Então Jesus, no colo dele, ergueu a mãozinha e começou a bater no peito de Simeão. Nesse instante, aproximou-se Maria e recolheu Jesus aos seus braços. Pouco tempo depois, somente após a morte do corpo, e aí quando Simeão já estava desencarnado, Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta. A criança sublime, num gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, efêmeras da vida. Vinha da casa do Pai justamente para representá-lo no coração dos homens. Então essa história, meus irmãos, ela mostra para nós dois ensinamentos assim magníficos que a gente pode ver de Jesus. O primeiro, onde Jesus nasceu. Jesus nasceu numa manjedoura simples, ao lado de seus pais, não rodeados de servos, não rodeado de riquezas, não nasceu num castelo, mostrando para a gente a lição da humildade, da simplicidade. A segunda, e a mais importante, é a lição que Jesus nos deu, que o reino de Deus, ele não vai ser representado aqui na terra por ninguém do poder, por nenhum cargo político. O reino de Deus, ele vai estar no nosso coração. Então, Jesus veio nos ensinar que a nossa transformação, a transformação da humanidade, vai ser feita por nós mesmos. É cada um de nós modificarmos o nosso homem velho. E para isso é necessário que a gente faça a nossa autoanálise, que é observarmos quais são os nossos defeitos, o que eu preciso melhorar e quais são as nossas habilidades, os nossos valores, isso também. Porque na autoanálise que a gente faz, a gente não deve ver só os nossos defeitos, mas também as coisas boas que a gente traz e que a gente pode ensinar para aqueles que estão em nossa volta. Porque o exemplo fala mais que muitas palavras. O exemplo, quando você dá o exemplo, seja de caridade, de humildade, de respeito, de fé, de perdão, fala muito mais do que as palavras. Então, meus amigos, essa transformação que às vezes muito de nós, espíritas, anseia ver o mundo se transformando para melhor, para que isso aconteça, é necessário fazermos a nossa reforma íntima. É necessário observarmos as nossas atitudes, observarmos o que a gente pode fazer para a gente trazer o nosso melhor à tona, para a gente trazer a nossa
melhor versão para aqueles que estão em nossa volta. E para terminar, eu trouxe aqui para vocês uma poesia que ela se encontra no livro Parnaso de Além-Túmulo. Ela é de Cruz e Souza, um poeta já desencarnado, um poeta brasileiro. E ela chama Glória aos Humildes. E eu gosto muito de poesia porque a poesia, ela eleva a nossa alma. Ela mexe com os nossos mais verdadeiros e mais puros sentimentos. Quando você pega uma poesia bem escrita, né, que fala ao nosso coração. Glória aos humildes. Ai da ambição do mundo, ai da vaidade, que mergulham sob a noite escura, noite de dor, que além da morte nos afasta da vida e da verdade. Só o caminho divino da humildade pode ofertar a luz radiosa e pura, que vem salvar a mísera criatura mergulhada no abismo da impiedade e da dor. Pobres da terra, seres infelizes, cheios de prantos e cicatrizes, levantai o vosso olhar sereno e forte. Não revolte-se com a ulceração da algema. Esperai a vitória alta e suprema que Jesus vos prepara na verdadeira vida. Então, que Jesus, meus irmãos, esteja sempre amparando cada um de nós, colocando em nosso coração a fé, a esperança de que todo sofrimento é um aprendizado e de que se a gente quer com fervor modificar o homem velho que ainda habita em nós, a gente vai conseguir, com força de vontade, com bom ânimo. Que Jesus esteja sempre nos lábios de cada um de vocês e no coração de vocês. Que assim seja. Terminados os comentários da tarde, chegou a hora de fazermos a nossa prece de encerramento, nos ligarmos a Deus, a Jesus, aos nossos benfeitores espirituais. Os espíritos superiores nos falam que a oração é o caminho mais curto para nos ligarmos a Deus. Pedimos a nossa irmã Vera que nos faça a prece. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos amigos e benfeitores espirituais por mais oportunidade de estarmos aqui nessa casa de oração, estudo e trabalho, participando, Senhor, desses estudos do Seu Evangelho. Que possamos todos nós interiorizar esses ensinamentos, demonstrando esse aprendizado no nosso dia a dia, pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento, pelas nossas palavras, que possamos servir de exemplo, exemplificando mesmo a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, esses ensinamentos. Que a sua paz, que a sua misericórdia, a sua bondade seja conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino do poder, a majestade e a glória para sempre. Com essa prece de agradecimento, pedimos permissão para encerrarmos os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor. Que assim seja.
os irmãos fora do alface, pedimos por fora